Pastor inexperiente, vamos lá, saideira. Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo bom. Cara, eu sou pastor há 1 ano e eu estou pensando em desistir. Eu não consigo resolver e entender problemas seríssimos que as pessoas passam. Eu preciso me preparar mais, estudar mais a mente do ser humano. Na minha igreja há muitos casos de pessoas com problemas psicológicos e eu fico confuso. Eu não sei até onde é demônio e problemas de ordem neurológica. Eu posso dizer o seguinte, sem conhecer a igreja dele, que 95, 98% não é demônio. É problema psicológico, é confusão mental, espiritual, é ensino errado, problematizando a mente, gerando tematizações fixas, obsessões. Fixações. Todas essas coisas. Assim, diabo, demônio mesmo, e é um percentual mínimo do que eles atribuem a demônios na igreja. Sim. É porque doença mental, como eles não têm preparação, são ignorantes mesmo, tudo é encosto, tudo é diabo. Mas isso não é porque seja o diabo, é porque os caras são burros mesmo. É. Então, o diabo é a maior simplificação possível, Deus e o diabo. O que eu não sei explicar é coisa de Deus. E o que eu não sei explicar, mas tem cara ruim, foi o diabo. Que eu não consigo entender. E tem cara feia, foi o diabo. Isso. Né? É. Se foi bom e eu não consigo explicar, foi Deus. Se foi ruim, eu não consigo explicar, foi o diabo. Foi o diabo. A vida está resolvida para quem dá definição. Tá. Agora, o povo que vive sob esse jugo é que enlouquece. E é o povo que me escreve o dia inteiro. Claro. As mesmas coisas. É o pessoal que está aqui. É. Então, meu filho, entra aí, eu acho que você deveria parar mesmo. Deveria dar uma parada, vai estudar. Deve ser um menino. Pois é, ele segue dizendo o seguinte, Deve ele fala ser assim, um garoto Caio, aí de 21 anos. ele não fala a idade, mas ele fala assim, Caio, semana passada um jovem me procurou e falou que estava com problemas com drogas e que a família estava perseguindo ele. Eu fui até a casa dele para conversar com seus pais e eles me disseram que ele tem esquizofrenia e não estava tomando os medicamentos e havia agredido sua irmã mais nova. Caio, ele havia se manifestado na igreja. Mas demônio de templo. O demônio que saiu. É demônio de templo. É o que eu chamo de psiquismo demoníaco. No meu site, se ele escrever psiquismo. Tá, vamos lá. Vamos ver quem acha primeiro, você ou o Gabriel. Psiquismo. E se puser demoníaco... 22, psiquismo. 22. Demoníaco, põe? Pode botar também. Psiquismo demoníaco. 13. Deve estar dentro do psiquismo dos 22. Pode ir lá. Só você vai começar a entender. Se escrever possessão, aí vai aparecer uma outra quantidade. 72 de possessão. Vai lá, meu filho. Porque nesse meio é isso que eu estou falando o dia inteiro. Eu já falei não sei quantas vezes. O que eles não conseguem explicar, e eles não explicam quase nada, porque não estudam nada e atribuem tudo a Deus ou ao diabo. Então, quem pensa que tudo na vida foi Deus que fez, ou foi o diabo que fez e Deus permitiu, não tem por que estudar mais nada. E também, nessa ignorância, enlouquecer-se-á acerca de tudo. Então, por favor, cuide de você. Você vai poder ajudar bem melhor as pessoas. Deve ser novinho. Deve ser. Bem novinho ainda, está precisando é ter experiência. Como diz Paulo, não seja neófito. A pessoa entra para cuidar de gente com 20 anos de idade, não resolveu nem o problema da masturbação no banheiro. Tá cheio de conflito, de angústia. Aí você, pastor dos outros, entender a diferença entre isso, você não vai entender nada. Eu me lembro de mim com 19 anos, olha que eu era um cara rodado, todo mundo, os adultos me ouviam e diziam, parece que você tem 70 anos. Quando eu tinha 19, 20, eu pregava a estupefação dos idosos. É que eles diziam ao meu pai, meu Deus, reverendo Caio, parece que o seu filho é idoso.
tamanha sabedoria com a qual ele prega, e ele fala, e ele opina. Então, em relação ao que significava ser um jovem, quando eu era um jovem, eu era um velho de rodado e de percepção. Mas em relação a ser quem eu sou hoje, aquele jovem considerado adulto e maduro aos 19 anos, para mim hoje era um menino. Era um menino para mim. Um menino a quem eu respeito imensamente, porque viveu como homem adulto, com todas as forças do que tinha e pôde. Mas eu olho para trás e vejo que era um menino. Claro. E você também. A gente pensa como menino, sente como menino, e vai crescendo e vira adulto, desiste de coisas de menino. Outro dia o meu filho mais velho me falou uma coisa muito legal. Eu falei, meu filho, hoje em dia eu vou escrever um texto, quando eu vejo eu resumi, tudo meu tá menor. Ele falou, claro, meu pai, você já não precisa mais de tantas palavras. Que legal. E me fez um bem enorme. Que bom. Que bom, pai. Você já não precisa mais de tantas palavras. Fantástico. Então é isso, meu amigo. Caio, você olha, só uma abrindo aqui, um parênteses. Você olha para trás dessa sua época, você aponta alguns vacilos? Muitos. Ontem mesmo eu estava com a Adriana rindo de algumas coisas. Eu me lembro agora o que foi que eu falei. Poxa, pensar que quando eu tinha a idade tal, eu olhava para essa situação assim. E hoje eu olho e vejo que era das alternativas que eu tinha, com a idade que eu tinha, com a experiência que eu tinha, era a mais madura possível. Mas hoje eu olho para trás e vejo que ainda era coisa de menino. Entendi. Hoje aquilo já nem é um tema para mim. O olhar mudou, né? Totalmente. Claro. Não é? A vida vai passando e você vai reconhecendo as muitas bobagens. Você é cheio de muita bobagem, anuncia muita bobagem como dogma, cria caso em cima de coisas que não tem nenhum valor, pede o sono por coisas que não fazem sentido, ou se deixa perturbar por opiniões malucas de gente que não deveria nem existir no ambiente das suas preocupações, se você já sabe que as intenções da pessoa não são boas. Sim, cara. Então, isso a gente só aprende aprendendo, como a gente só cresce crescendo, e como a gente só vive vivendo. É o óbvio, né? Mas tem gente que, ao ouvir isso, diz, é o óbvio, mas praticar isso não é tão óbvio quanto se pensa. Ter essa humildade de se deixar ensinar e essa desobrigação de ter que saber. Você não tem que saber. Você tem que aprender a amar. Isso é que qualquer um em qualquer idade tem que aprender, porque o amor amadurece a gente. E o conhecimento sem amor ensoberbece e infla. E todo conhecimento adquirido só passa a ser profundamente útil e saudável quando ele se calça e se fundamenta no chão do amor na sua vida. Uhum. Porque sem amor, tudo ensoberbece, tudo é vaidade. O que desabobalha o conhecimento e sabedoriza a aplicação dele na existência é a existência de um olhar de amor em mim, em tudo que eu faço. Por isso o conselho do Evangelho é: em tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graça ao nosso Deus e Pai, com a mente procurando discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um trabalho para a vida inteira. Renovar a mente, renovar a mente, renovar a mente, aprender de novo. Esse é o caminho do humilde. Quem é o humilde? O humilde é o ensinável, é o indivíduo que está sempre pronto para aprender, para rever, para olhar, para mudar de posição, para reangular a percepção e amplificar e aprofundar o discernimento. Esse é o humilde, aquele que tem humus no coração, que tem esse coração úmido para as boas sementes da sabedoria. Seja um homem humilde, você vai aprender tudo.
E não se preocupe com ser pastor, isso é uma invenção profissional do cristianismo. Ser pastor é um dom, não é uma profissão. É um dom que a gente exerce enquanto vai, enquanto vive, enquanto vem, enquanto chega, enquanto trabalha. Não há nenhuma diferença para Deus entre mundo secular e mundo religioso. Essa dicotomia não existe. Pesquise no meu site, secular versus religioso. Para você parar com essa ideia do pastor aprisionado ao ministério, vou parar. Não. Só vai parar com essa atividade formal. Vai estudar para aprender, vai trabalhar, vai se desenvolver na vida e vai voltar a pastorear naturalmente. Nunca vai parar, porque a gente pastoreia sempre que a gente consola, exorta, edifica, acalma, acalenta, pacifica. A gente está pastoreando, isso não é uma função, é um dom. Foi a religião que transformou um dom numa função profissional. Então, tire isso da cabeça para sempre. Tá bom? Deus não tem um profissional na Terra. Ele só lida com seres humanos. E os seres humanos que ele usa são os capazes de amar. E Deus te abençoe.